Para quem está chegando agora, não sabe o que é a Quinta Milionária, essa é a nossa aula semanal que acontece toda quinta-feira, às 19 horas, para ajudar os donos de sorveteria. Então, hoje o tema da nossa aula é o que fazer para chegar nos 30 mil por mês mais rápido. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar a nossa aula aqui, eu queria falar para vocês, quando a gente abriu a nossa sorveteria, eu também não entendia muito do nosso negócio, eu não entendia o que fazer para minha sorveteria crescer. E por muito tempo a gente ficou ali batalhando. Por quê? Porque a gente veio do sítio, a gente tinha uma borracharia, então era um ramo totalmente diferente. Talvez vocês estejam na aula de hoje, também estão, né? Veio para a sorveteria de um ramo diferente e se sentem desorganizados nessa parte, ou se sente, vamos supor, um peixe fora d'água. Eu também se sentia assim lá atrás. Eu não entendia de divulgação, não entendia de marketing, não entendia de gestão, números, vendas. Para vocês terem noção, quando a gente abriu a sorveteria, eu não sabia nem dar troco direito, passava muita vergonha. Então, por muito tempo, eu e o Rangel, a gente foi cometendo várias coisas que impediram a gente de chegar nos 30 mil mais rápido. Que hoje a gente vê que é muito mais fácil, muito mais fácil para a pessoa chegar do que foi para a gente lá atrás. Porque antes a gente não tinha o quê? A gente não tinha conhecimento, não tinha direcionamento. Então, o que a gente acreditava lá atrás? A gente acreditava que só ter um bom produto, a gente ia vender muito. Só ter um bom sorvete, o cliente ia vir, comprar e sempre voltar. Só que o produto, sim, é importante, mas não era a peça fundamental. Por quê? A gente não tinha estratégia de divulgação, a gente não fazia nenhuma ação de venda na sorveteria para vender mais, a gente não tinha delivery. A gente foi ter delivery depois de muito tempo, a gente não sabia nem mexer no delivery, não sabia nem ter um cardápio, o que fazer, o que colocar, que foto tirar, o que eu coloco, como eu aceito um pedido. Então, era muitos questionamentos, muitas perguntas. A gente não sabia chamar atenção, a gente tinha um produto gostoso, mas não sabia gerar desejo. A nossa variedade, o mix de produto que a gente tinha era muito pequeno. Então, várias vezes o cliente vinha, faltava produto. Por que faltava produto? Porque não dava tempo de fabricar, porque a máquina era lenta. Então, a gente tinha que escolher ali, tinha uma variedade muito pequena de opção, deixava faltar produto. Muitas das vezes a gente não tinha condições nem de repor o estoque da sorveteria. Então, a gente ficava nessa saga. Ah, meu Deus, a gente foi quebrando a cabeça e sofria demais. E o que a gente tinha diferente lá? O atendimento. O atendimento, por mais que eu não sabia conquistar e gerar nova venda no cliente, eu me esforçava com educação, com gentileza. Então, isso era legal. Mas nas outras coisas, eu estava deixando a desejar muito, muito dentro da sorveteria. E por muito tempo, isso travou demais. E o pior é aquela sensação de quê? De estar trabalhando demais na sorveteria, tipo, abrir cedo, eu ia cedo para a sorveteria, fechava à tarde, só que o quê? A gente vendia. Vendia até, não vendia os 30 mil ainda, mas até vendia. Mas o dinheiro, cadê o dinheiro? Não sobrava. Então as contas não fechavam. Tudo que a gente vendia era para pagar fornecedor. Então a gente ia lá, vendia, aí na segunda-feira ficava sem de novo, que tinha que pagar. As contas não batia. Então a gente não entendia o que fazia diferente. A gente entender que hoje eu vejo que faz diferença para o sorveteiro. A gente não sabia quanto entrava na sorveteria, quanto era a saída, quanto a gente precisava faturar por mês, quanto ali cada produto custava para a gente fabricar, ou seja, taça, copo de açaí. Então, a gente não entendia nem qual margem certa colocar no produto. Então, por muito tempo, a gente ficou vendendo com o preço errado por não saber precificar. Então, já pensou? Abrir a porta da sua sorveteria todos os dias, que eu vejo os sorveteiros fazendo hoje, sem saber precificar o sorvete? Olha o que a gente fazia lá atrás para tentar ter mais lucro, ver dinheiro, mas quanto mais a gente vendia, menos dinheiro a gente via. Por quê? Porque a gente precificava conforme concorrente, a gente muitas vezes não dava conta de fabricar o sorvete, então tinha que comprar sorvete de fornecedor, então a gente pagava R$ 1, colocava R$ 2 e achava que estava arrasando, estou ganhando 100%, mas não é essa conta que faz. Então, por muitas vezes, a gente abriu a sorveteria, vendia, mas no final do mês as contas não fechavam. A gente já chegou a arrumar gente para trabalhar na sorveteria que não deu certo. A pessoa, infelizmente, a pessoa estava ali pegando uma parte do dinheiro e a gente não via. Por que a gente não via? Porque a gente não tinha o sistema na sorveteria, a gente não tinha câmera, a gente não tinha controle de entrada e saída. Então, a gente, às vezes, queria vender mais, se esforçava, só que a conta não fechava. Então, ali,
eu vejo que a gente estava se sacrificando demais e não tinha o retorno esperado. Mas por que a gente não tinha esse retorno esperado dentro da sorveteria? Porque a gente estava fazendo errado. Então, muitas das coisas que a gente vê hoje, que faz total diferença para o sorveteiro chegar nos 30 mil muito mais rápido. Porque não adianta também, eu faturo 30 mil, tá, mas tá sobrando lucro? Você tá tirando um prolabore para você? Tá sobrando dinheiro para você investir na sua sorveteria? Porque só faturar sem lucro também tem coisa errada, tá? E muitas das vezes a gente ficou ali tomando decisão literalmente por impulso. A gente estava ali na sorveteria, tipo, a gente achava, vou abrir as portas e vou vender. Mas não é assim. Então, às vezes, na tentativa desesperada de atrair cliente, de fidelizar cliente, de lucrar mais, a gente acabava cometendo erros. Erros que eu vou falar para vocês que 90% praticamente dão errado. Que é, vamos supor, lá atrás, eu não sabia nem precificar. O que eu fazia? Eu baixava o preço do produto. Eu colocava o preço do produto lá embaixo, de um preço que eu nem sabia se eu estava lucrando ou não. Eu pegava, eu via uma promoção do concorrente, eu ia lá e copiava, sem saber se aquilo ia funcionar na minha sorveteria ou não ia. Então não tinha estratégia. Vou fazer uma ação de venda. Não tinha estratégia para fazer ação de venda. Eu nem sabia para que servia uma ação de venda para fazer na sorveteria. Então, eu vejo hoje a diferença de você abrir sua mente, de você entender o que faz diferença para você chegar nos 30 mil. Então, muitas das vezes, uma ação de venda para fazer na sorveteria tem que ter um significado, tem que ter um sentido. Essa ação vai ser para quê? Para atrair mais cliente? Para movimentar num dia fraco? Para aumentar o ticket médio da sorveteria? É para vender um produto parado? Para fazer um cliente voltar que não volta mais? Então, olha para você ver que não é só fazer uma ação, tem que ter um sentido. E esse sentido também entra você gerar caixa para sua sorveteria. Porque se você fazer uma ação sem saber o preço que você coloca nessa ação, sem saber o porquê dessa ação, essa ação tende a não dar resultado. Ou dá muita venda, mas dá prejuízo para você. Então, muitas das vezes não compensa. Compensa ficar com o produto parado do que vender muito, o cliente não voltar, não entender a ação e mesmo assim você não ter uma margem saudável na sorveteria. E o que acontecia? A gente vendia bastante, trabalhava mais, gastava com mercadoria, muitas das vezes fazendo ação errada ali. E cadê o dinheiro? Quando terminava a ação que o cliente ia levar o sorvete embora, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Porque eu fui pagar fornecedor, fui pagar a energia que fabriquei o produto e o dinheiro sumiu. Então, são erros que eu cometi lá atrás e que eu vejo muito sorveteiro cometendo e que faz diferença para chegar nos 30 mil por mês. Fazer uma ação de venda na sorveteria faz diferença. Saber o quanto lucra na sorveteria, nem que você não chegou nos 30 mil por mês, mas se você está chegando ou se está próximo de chegar, você consegue lucrar, mesmo faturando 30 mil por mês. Mas eu já faturo 30 mil por mês. Mas por que você não está lucrando? Se você já tem uma base ali de cliente, 30 mil já tem uma base pequena, mas tem uma base de cliente. Então, cadê o dinheiro? Então, todas essas perguntas, quando a gente estava ali com a sorveteria, eu comecei a se fazer. Mas por que, meu Deus, eu estou vendendo e não estou vendo o lucro? Por que que o cliente entra e não volta? Por que que eu não sei, não consigo fazer a ação que dá resultado para mim? Por que que eu vejo todo mundo fazendo, postando, parece um trem muito fácil e para mim não vai? Então, tudo isso eu ficava me questionando. E quando a gente fala de questionar, a gente pensa assim, eu questiono, mas eu também não estava disposta a aprender, não estava, não disposta. Eu focava no que eu sabia fazer, que era uma casquinha bem feita, atender o cliente ali do meu jeito, sorrindo, tal, mas não era o suficiente para o cliente voltar. Então, existe um passo a passo para ser seguido para que o cliente fideliza na sorveteria. Eu atendo com simpatia. Tá, esse é um ponto. Mas qual é o ponto que você vai, tipo, impulsionar que ele compre mais de você, aumente o seu ticket médio? Qual é o ponto que você vai fazer, vai colocar uma sementinha ali na cabeça dele que ele vai voltar a comprar outra coisa? Qual é o ponto que você vai vender mais produto para ele? Então, tudo isso eu cometi lá na minha sorveteria. E eu vejo muitos sorveteiros cometendo, que fazem atrasar esse processo. E eu queria saber de vocês que estão aqui na live de hoje. Qual é a dificuldade de vocês em chegar nos 30 mil por mês? Ou se você já está nos 30 mil por mês, o que vocês vê que está faltando para vocês aí, para vocês conseguir bater essa marca ou alcançar até mais aí com resultado na sorveteria? Coloca aqui para mim no chat. O que hoje vocês vê que faz diferença
que falta aí na sorveteria de vocês para chegar nos 30 mil por mês? Coloca aqui no chat para mim. Eu fiz essa pergunta lá nos stories. E o pessoal falou assim, da Lília, para mim é cidade pequena, é sorveteria em bairro. Ah, para mim é o quê? Eu não sei fazer o marketing. Ah, os meus produtos não são gostosos. Meu espaço não é legal. Nossa, uma enxurrada de perguntas, de resposta lá na caixinha que eu coloquei, acho que antes de ontem. Ah, eu não consigo porque aqui o meu concorrente vende muito barato, então tem que brigar por preço, estão vendo barato, não consigo. Então foram vários questionamentos que eles colocaram, várias coisas que eu vejo que muitas delas não fazem, como posso falar para vocês, fazem muita diferença, mas são fáceis de resolver hoje. Então eu vejo que muitas dores, muitas coisas que vocês estão passando, o pessoal do Instagram está passando, são coisas mais fáceis de resolver, tá? Por quê? Porque eu falo que é fácil hoje, porque eu tive que descobrir lá atrás, então eu tive que correr lá atrás. Muitas das vezes eu tive que sacrificar tempo com a família, eu tive que sacrificar ali, muitas das vezes, de sair com o Adri, que é meu filho, para vocês que não sabem. Muitas das vezes eu tive que ficar final de semana na sorveteria e ver todo mundo passeando, viajando, se divertindo, e eu não consegui estar lá. Muitas das vezes não conseguia fazer um almoço, uma janta, porque eu estava presa na sorveteria. Mas por que eu estava presa? Existe um motivo, porque eu não sabia contratar. Eu não sabia olhar um currículo, eu não sabia quem contratar primeiro, eu não sabia qual função essa pessoa ia exercer, eu tinha medo de contratar a pessoa e colocar eu na justiça, porque eu não sabia fazer direito. Então eu sofri muito para aprender. E hoje eu vejo que são coisas fáceis de ser resolvida, mas existe um processo. Então, muitas das vezes, parte da gente também, o quanto a gente está disposto a correr de atrás, o quanto a gente está disposto a sacrificar por um negócio que a gente montou. Então, hoje eu vejo muito sorveteiro desistindo mesmo da sorveteria, fechando as portas da sorveteria por coisas bloqueios que ele coloca dentro dele, que não sou capaz, que eu não sou suficiente, porque o fulano faz melhor, porque eu não consigo, porque para mim não funciona. Eu tinha esses bloqueios lá atrás. Porque todo mundo faz e eu vejo o povo fazendo, mas para mim é diferente. Não, não é diferente. Por que tem que ser diferente? É você ter a atitude de fazer diferente e você correr de atrás daquilo que você quer. Se a sorveteria é o seu sonho, se você montou a sorveteria e quer prosperar dentro da sorveteria, então você tem que correr de atrás. Por quê? Quando eu estava lá naquela angústia, quando eu estava lá naquele momento difícil, quando eu estava lá não conseguindo, eu ficava me bloqueando eu mesma. Eu não tenho tempo para fazer. Não, mas eu tinha tempo. Se fosse. O que acontece hoje? Hoje a gente acha que não tem tempo. Eu não tenho tempo. Só que a gente não sacrifica para levantar mais cedo. A gente não se sacrifica para organizar a rotina entre o esposo e a mulher, ali dividir a função dentro da sorveteria. Então, os dois querem fazer tudo e acaba não fazendo nada. E quando não faz nada, um fica jogando as costas do outro. Por que não fez? Você quer fazer a compra da mercadoria. Comenta aqui se não é assim. Então, hoje eu vejo o que é. O que é a mudança maior? É você estar disposto a evoluir pela sua sorveteria. É você mudar a sua mentalidade e ir atrás de quê? De conhecimento. Eu fui desbloqueando em muitas das coisas, assim, por quê? Porque eu falei, não, se eu quero continuar, foi um processo que eu tive ali, o Rangel, a gente teve depressão, a gente falou, se a gente quiser continuar mesmo, a gente tem que fazer diferente. Porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vai continuar cometendo colhendo, né, os mesmos resultados. Então, quando a gente vai, né, por esse lado, na Bíblia mesmo fala, né, tudo que a gente planta, a gente colhe. E se a gente plantar, eu não sei, eu não sou capaz, eu não consigo, para mim não funciona, a minha sorveteria de bairro não consigo, minha sorveteria X é longe do centro, o meu produto não é bom, não consigo, para mim não dá. Quando a gente começa a plantar isso, todos os dias, a gente começa a colher isso. Aí quando você fala, não, eu não tenho tempo, mas eu vou levantar cedo, eu vou conseguir fazer esse negócio. Eu não tenho tempo para almoçar com a família hoje, mas eu vou conseguir contratar e eu vou aprender como é que faz e vou colocar em prática na minha sorveteria. Então, quando você começa a ver só a dificuldade, você começa a colher a dificuldade. Agora, quando você começa a ver a solução e correr atrás da solução, aí você começa a colher os resultados bons também para a sorveteria. Tanto para a sorveteria, quanto para o financeiro, quanto de lucratividade. Mas eu não estou vendo dinheiro. Tá, mas
Você está correndo atrás de precificar o seu sorvete? Entendeu? Ah, mas eu sinto que eu não tenho apoio. Tá, mas a sua parte você está fazendo? Tipo, eu sinto que eu não tenho apoio, mas você está fazendo a sua parte ali na sorveteria? Ah, muitas das vezes eu tô ali, eu gosto de limpar, atender, tá? Eu sei por quê. Porque eu também gostava de fazer isso, porque era a única coisa que eu conseguia fazer com excelência. Quando eu comecei, eu limpava a sorveteria, ficava um brinco, tudo limpinho, atendia ali com educação os clientes, ajudava na fabricação, e eu fazia muito, muito amor, muito faço até hoje, né? Com muito carinho. Só que não bastava. Se eu queria ver lucro, se eu queria ter mais tempo, como que eu ia ter mais tempo focando só na limpeza da sorveteria? O tempo todo eu tinha que fazer tudo. Então, foi falhas que a gente foi cometendo na sorveteria, que por muitas vezes impediu da gente ganhar mais. Então, a gente tinha mais trabalho e o lucro não aparecia. Então, a gente, eu falo, né, quando a gente estava lá atrás, a gente se cobrava muito, só que a gente se cobrava de uma forma errada. Ao invés da gente se planejar, se organizar, vamos supor, nós é em dois, é um casal, eu e o Rangel. Ao invés da gente organizar nossa rotina para a gente trabalhar menos, para a gente dividir as tarefas, mesmo trabalhando em dois, a gente não fazia. E quando era eu que tinha que ficar na sorveteria sozinha, muitas das vezes eu não tinha ânimo para fazer nada. Eu não corria de atrás para aprender. Então, isso impediu de eu ganhar mais, isso impediu de ver lucro na sorveteria. Então, faz total diferença. E eu falo que a gente ficou ali mais ou menos uns 3 anos na sorveteria, patinando e não ia. Deixa eu ver aqui que tem uns comentários no chat. Ai, Gela, eu vendo pouco, tenho delivery de açaí na casa dos meus pais, por isso não pago aluguel. Vendo de 6 a 8 mil por mês. Não tenho funcionário. Sobra no final do mês entre 2.500 a 3.500 para mim. Quero vender mais. Quero chegar nesses 30 mil por mês. Dificuldades. Como aumentar as vendas e como contratar. Gela mais. Gela mais, a gente vai fazer uma aula, deixa eu ver só o dia aqui, para eu passar para você. Lá a gente vai falar não sobre contratação, tá? Porque para contratação tem que ser mais específico, tá bom? Mas como lucrar mais a gente vai falar, tá bom? Na aula 1, no dia 24, 25 e 26 de agosto, tá? Na primeira aula, a gente vai falar como atrair mais cliente para a sua sorveteria. Na aula 2, como aumentar o lucro sem precisar baixar o preço, que foi um dos erros que a gente cometeu lá atrás. E na aula 3, como organizar a gestão para parar de apagar incêndio todos os dias e realmente ver retorno da sorveteria. Então, as aulas vão acontecer no dia 24, 25, 26 de agosto, às 19 horas. Depois eu vou deixar o link aqui no chat também, tá? Para quem não se inscreveu, para se inscrever, a aula é gratuita, tá bom? Então eu vou trazer, eu e o Rangel, a gente vai trazer muito conteúdo para vocês que eu tenho certeza que vai ajudar muito, muito, muito. Então, eu estou dando uma breve resumida aqui de tudo que a gente fez e eu vou passar um ponto aqui para vocês. O que acelerou para a gente conseguir os 30 mil por mês? Lá na aula eu vou aprofundar mais, eu e o Rangel, mas eu vou passar aqui para vocês alguns pontos. O que acelerou? Foi parar de agir no achismo. Então, muitas das vezes a gente agia, eu acho que vai funcionar. Eu acho que é esse preço. Eu fiz uma taça bonita, eu acho que dá para vender por esse valor. Então, parar de agir no achismo. Realmente começar a entender onde a sorveteria estava travando e o que a gente poderia fazer para melhorar. E quando faltava cliente, o que a gente entendeu? Criar ação de venda, criar divulgação, parar de depender só de quem passava na frente da rua. Quantas das vezes eu ficava dependendo ali só do movimento da rua, dava uma chuva, dava um frio, não aparecia ninguém, ficava sem nada. Ali, 2 semanas, vamos supor. 2 semanas de chuva, 2 semanas sem nada. Não tinha um delivery estruturado, não sabia fazer ações de venda, só ficava dependendo do movimento da rua. Aí, o que era a minha ação para atrair cliente? Não tinha nada, não fazia nada diferente. Só abria a porta da sorveteria e falava, venham. Só que muitas das vezes não acontecia isso, tá? E quando o cliente comprava pouco, eu não tinha uma ação, um cartão focado no ticket médio da sorveteria. Então, eu só abria a sorveteria e o cliente vinha, eu falava que a gente sofria venda, não sabia vender. Então, a gente sofria venda. Cada cliente que vinha era só sofrer venda. Vender de verdade, aumentar o ticket médio, fazer ações que trazia resultado, fazer uma nova recompra para esse cliente voltar, a gente não tinha. A gente não sabia criar combinação de combo, não tinha cardápio estratégico, não tinha delivery estratégico, então a gente não vendia, a gente sofria venda.
E quando o cliente não voltava? Porque ele comprava uma vez e muitas das vezes não entendia nem por que desagradava ele. E eu não conseguia aumentar a recorrência. Aí a gente se desesperava. Por que que eu falo aumentar a recorrência? Porque quanto mais cliente você não consegue fidelizar, mais trabalho você vai ter. E esse trabalho de fazer o cliente voltar é muito mais sofrido, porque muitas das vezes demanda de gasto. E para quem fatura menos de 30 mil, é difícil investir em gasto para o cliente voltar. Então, por isso que é tão importante você, desde o começo, quando abre a sua sorveteria, ou desde o começo que você já tem uma sorveteria, você entender o que faz o cliente voltar, tá? Isso é muito importante. E quando o produto não vendia, e eu ficava ali com um monte de coisa no estoque e não saía, e daí ia vencendo. E a gente sabe que que qualquer produto que vence na prateleira faz diferença. E eu não tinha ação para vender esse produto. Eu não sabia, tipo, eu comprei do fornecedor, qual é o mínimo que eu consigo colocar que eu tenha lucro e faça esse produto sair? Porque eu não sabia nem precificar o meu produto. Então, eu estava amarrado num estoque que eu tive muito prejuízo, porque a gente sabe que investir R$ 500 para quem fatura pouco faz muita diferença. Investir R$ 200, R$ 100 já faz diferença. Então, eu não sabia investir. E quando a gente estava cansado da rotina, a gente não tinha ninguém para ajudar. A gente até tinha pessoas querendo trabalhar, mas a gente tinha medo de colocar e não conseguia, a pessoa não conseguia espantar os clientes, os poucos clientes que tinha, roubar, a gente tinha medo porque a gente não tinha controle nenhum de entrada e saída, a gente nem anotava quanto vendia no dia, então era muita desorganização, uma desorganização mesmo. A gente não sabia treinar, não sabia delegar, muitas das vezes eu pegava freelance, ia lá e falava para a pessoa fazer, a pessoa não fazia, eu ia lá e refazia o serviço, não conseguia delegar, e essas atitudes têm que partir da gente. É a gente que está pagando, é a gente que está cobrando da pessoa, é a gente que tem que cobrar da pessoa, é a gente está pagando a hora da pessoa, e isso faz total diferença. É igual mexer no celular. Hoje eu vejo o sorveteiro deixando mexer no celular, aqui a gente não deixa. Alguns dos nossos mentorados já conseguiu tirar o celular das meninas, porque não pode. Você está pagando a hora da pessoa e você paga e depois vai fazer o serviço? Tá errado. E outra coisa, a loja. A gente, desde quando a gente abriu, um acerto que a gente fez muito grande foi sempre estar preocupado com o ambiente da sorveteria, com a organização da sorveteria, tanto limpeza, organização dos produtos, e isso ajudou demais mesmo. Então, muitas vezes sobrava um dinheirinho, a gente ia lá e investia em algo que a gente não é investir em qualquer coisa, não, que não vai trazer resultado. É realmente investir em algo que vai fazer diferença para o seu cliente, para que traga benefício para o cliente ver uma vantagem nisso, tá? Então, muitas das vezes a gente não pecou nessa parte de sempre procurar trazer o bem para o cliente, mas de uma forma que aquilo traga um retorno financeiro também, ali no nosso caixa no final do mês. Não só investir em coisas que não vão trazer resultado. Então, hoje, eu vejo que para faturar os 30 mil é muito mais fácil se você não cometer esses erros que eu cometi. Ali saber precificar direitinho, criar ações de venda, você realmente ter lucro no final do mês, saber, ó, hoje, agora eu faturei 10 mil, mas igual essa sorveteira, ó, eu coloquei aqui, ela faturou, não, se não me engano, 10 mil, sobrou 2.500, até que tá bacana, dá para melhorar muito ainda, dá para aumentar a lucratividade? Dá sim, porque ela não tem gastos fixos. E se ela tivesse, ela ia fazer um balanço e diluir isso nos produtos, ver quantos produtos ela ia ter que vender por mês para suprir esse gasto fixo da sorveteria. Então, percebe que não é você trabalhar no escuro, é você entender o que precisa para você cobrir os gastos da sua sorveteria, realmente lucrar, e mesmo que você não chegou nos 30 mil, como que você muda a sua mente para que você corra atrás do que precisa ser feito para que você não abra a sua sorveteria todos os dias no mesmo sentido. A gente fala que o relógio ele roda assim, então ele sempre está rodando para frente. Se ele rodar para trás, ele atrasa. Então a mente é a mesma coisa, o foco é a mesma coisa, sempre você evoluir para frente, sempre no sentido ali de buscar melhora. Trouxe uma analogia que não foi muito legal, mas é isso. É você pensar para frente. Não você querer estacionar e voltar para trás, senão vai ficar errado. É você mudar a sua mentalidade. Hoje, o que foi a diferença para você chegar? Hoje, quais perguntas você tem que se fazer? O preço que eu vou colocar? Qual promoção que eu faço que realmente vai ter resultado? Será que o meu ponto que eu estou trabalhando, será que realmente é um ponto bom? Realmente vale o esforço que eu estou colocando todo dia nessa sorveteria? Será que esse ponto, ele é um ponto bom para trabalhar? Será que essas horas que eu invisto
vai ter retorno? Ou eu estou sacrificando a minha família, sacrificando o meu tempo para um negócio que não está dando resultado? Então, muitas das vezes, você olhar isso. Será que eu realmente montei a sorveteria no lugar certo? Será que eu estou precificando direito meus produtos? Será que o esforço que eu estou tendo, trabalhando, está pagando as minhas horas, a minha sorveteria? Será que os meus gastos não estão muito altos? Então, são perguntas que vocês têm que se fazer. Conhecer literalmente os seus números. Aprender a atrair cliente, aprender a vender melhor, aprender a fazer o cliente voltar, aprender a organizar a rotina, estruturar uma rotina para você que fique mais leve, mesmo faturando pouco, mesmo não tendo dinheiro para contratar. Aprender a vender mais, mesmo tendo uma sorveteria em bairro, numa cidade pequena, mesmo tendo uma loja pequena. Não precisa ter uma loja mega gigante para faturar um monte, não. Talvez uma estrutura pequena, mas que seja uma estrutura que realmente traga benefício para o seu cliente, faz diferença para você vender, tá? Então, hoje, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês refletir aí. O que está faltando hoje na sorveteria de vocês? Se vocês quiserem colocar aqui no chat também, pode colocar. O que vocês acham que está faltando na sorveteria para vender mais hoje? Deixa eu ver se até alguém colocou no caixa aqui. No caixa, ó. No Marisete, o pessoal, Patrícia, Gelamais, Rosineide, os demais pessoal que está aqui. O que vocês acham que está faltando para vocês vender mais na sorveteria? Vocês acham que é o quê? É cliente, é mais cliente, é venda, é aprender a fazer divulgação, é ter mais tempo? Ah, eu preciso de tempo para fazer ações, eu preciso de tempo para fazer isso, preciso de tempo para fazer meu sorvete, vender mais, correr atrás de cliente, fazer o que precisa ser feito. Então, quero deixar essa pergunta aqui para vocês e quero que vocês reflitam mesmo, reflitam. O que vocês estão, se possível, anota num papel. O que está faltando para a minha sorveteria faturar mais? Ou para mim faturar os 30 mil, mas que eu fique feliz com o resultado. É lucro, é tirar um prolabore por mês, é fazer o cliente voltar, é ter mais funcionário para te ajudar. Então, coloca literalmente num papel, escreva isso e você vai ver, e isso vai te dar uma visão mais clara do que fazer também, de como agir, o que você precisa fazer primeiro, tá? E como a sorveteira falou aqui na aula, que já vende, né, quase isso no delivery, mas precisa de mais lucro. Igual eu comentei, a gente vai fazer uma aula, na verdade, 3 aulas, para falar justamente isso. Lá essas aulas vão ser mais detalhadas, a gente vai passar por cada ponto, ó, a Marisete colocou mais clientes, isso faz parte das ações de venda. Então, a gente vai falar isso também na aula. Se eu só ver na aula 1, como atrair mais cliente para a sua sorveteria. Vou repassar aqui de novo. Na aula 1, como atrair mais cliente para a sua sorveteria. Na aula 2, como aumentar o lucro sem precisar baixar o preço. Isso é muito importante. E na aula 3, como organizar a gestão e parar de apagar incêndio todos os dias. Tá? Para você que não se inscreveu, eu deixei o link aqui no chat, tá bom? E eu vou ficar muito feliz de você participar, de vocês, né, que estão aqui, porque eu tenho certeza que vai dar muito mais clareza e as aulas são gratuitas, tá bom? Não precisa pagar nada para participar, só estar lá junto comigo e com o Rangel e tirar todas as dúvidas, tá bom? Espero que vocês anotem mesmo o que faz diferença para vocês vender mais. Se quiser mandar lá no meu Instagram também, pode mandar. Eu vou criar mais conteúdo também falando sobre isso no nosso Instagram, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, muito. Ficou alguma dúvida, pessoal que está aqui hoje? Quem vai participar do evento? Comenta aqui. Pessoal, os demais que estão aqui. Fiz a aula aqui improvisada, gente, ó, no hotel. Mas deu certo, saiu. Olá, Marisete. Pessoal, acabei de fazer a inscrição. Muito bom. Eu vejo vocês, então, na aula, os demais que estão aqui. O link está no chat. E também vou divulgar lá no meu Instagram, tá? Nos stories. Por enquanto, não estou fazendo nenhum conteúdo, porque essas aulas são exclusivas. Então, faça a sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp, que é por lá que a gente vai mandar os links das aulas. A gente não vai divulgar no Instagram. Quando tá percorrendo as aulas, a gente só vai ser enviado lá no grupo exclusivo, tá? Deixei o link aqui. E quem quiser o link também pode clicar aqui embaixo, depois vou deixar aqui embaixo da aula fixado, ou pedir lá no Instagram, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Deus abençoe vocês e uma ótima noite, pessoal.